E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro, professor Pedro Renó, para mais uma live. Não é live, desculpa, porque senão vai ter gente. Eu achei que fosse live, mas uma revisão, a segunda parte de revisão de filosofia aqui voltado para o Enem aí que está se aproximando, principalmente a prova de humanas. A gente fez ontem, olha só, se tudo der certo, eu estou lançando esse vídeo já no segundo um dia após a primeira parte. A gente falou na revisão de filosofia antiga e média. Vou deixar o link na descrição para vocês. E agora a gente vai para a parte de moderna e contemporânea. Tem muita coisa para falar. Então a gente, respira fundo, tá? Porque vai ser bastante coisa mesmo, assim, mas assim, eu estou pegando os pontos que eu considero ser principais com a minha experiência como professor aí voltado para o Enem e demais vestibulares. Então, olha só, então tem isso, sabe? Então a gente respira fundo, tá? E o pessoal que está chegando agora, não é live, isso aqui é um vídeo gravado. Porém, eu estarei em live daqui a pouco, se eu estiver lançando esse vídeo hoje mesmo, no dia da gravação, por conta da demanda, eu estarei daqui a pouco no Historizando com a Tati. Eu vou deixar o link, vai ser o segundo link da descrição lá para vocês irem. Eu vou estar em live fazendo revisão de período entre guerras e Segunda Guerra Mundial lá no Historizando, tá bom? No meu projeto com a Tati de quinta-feira até live, a gente está voltando aí até o Enem. Bom, já quero avisar vocês também, antes da gente começar, qualquer coisa, vocês estão vendo o Chroma Key, daqui a pouco eu lanço o Chroma Key aí. Já quero avisar a vocês que o link com o PDF do material que eu vou utilizar, dessa segunda parte, com os filósofos da segunda parte, ele está no primeiro link da descrição, para não ter erro, tá? Estou colocando na descrição, é o primeiro link, o segundo vocês vão ser direcionados ao Historizando, o primeiro é o PDF, e no comentário fixado, o primeiro comentário fixado que é meu, vai estar o link, vocês clicam lá, vocês vão ter acesso a esse material em PDF, tá? Que é a continuidade daquela aula que a gente já fez das outras filosofias, tudo bem? Então vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, é muito importante que vocês façam isso, foi muito bacana a recepção de vocês no outro vídeo, no primeiro vídeo, mas eu peço para que vocês façam de novo e nesse vídeo aqui, porque ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas, continuar fazendo crescendo o nosso canal aqui. Um outro recado rápido também que eu quero dar, sim, a gente vai fazer live, aí não vai ser vídeo gravado, eu e a Tati a gente vai fazer possivelmente 2 lives de revisão de sociologia em 2 partes, uma lá e uma cá, tá bom? Então, tudo bem? Vamos embora então, deixa eu ver aqui, eu sempre fico preocupado com o tempo, mas vamos lá, então vamos embora, gente. Ok, cá estou, então a gente mudou aqui, eu fiz é o mesmo formato, mesmo layout da outra apresentação. Então a gente hoje vai falar sobre os filósofos, os principais embates, os principais desafios, as principais ideias da filosofia moderna e da contemporânea, tá bom? Então vamos lá, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, faltou não sei quem, faltou não sei... Calma, a gente tem que colocar aqui, eu fiz com base naqueles que já foram mais cobrados, a possibilidade, pode ser, sabe? Então a gente precisa ter uma base, afinal de contas a gente tem uma playlist completa de filosofia aqui a gente está fazendo uma revisão. Bora, gente! Primeiro a gente começa com filosofia moderna, né? Entender, a última que a gente fez, o barulho é do ar, né? Não liguem. Tá muito quente. A última live que a gente fez, a gente falou então, live não, o último vídeo que a gente fez, a gente falou da antiga e da medieval. Na medieval a gente viu a questão muito focada na questão cristã. Então a gente falou de Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. A gente falou tanto da escola patrística quanto da escolástica. Quando a gente entra na filosofia moderna, que ela se inicia inclusive no Renascimento, que é muito importante que a gente saiba disso, Renascimento, gente, vocês sabem que quando a gente fala daquele homem moderno do Renascimento, homem no sentido que eles falavam homem renascentista, né? Ou seres humanos, melhor dizendo, eles estão buscando novas verdades, novos desafios para a vida, para além do que, e fazendo críticas à Idade Média. Então a gente tem que pensar o seguinte, olha, a filosofia moderna é diversa, então a gente não vai ter um tema. Na filosofia medieval, nós focamos aqui, o que é bastante conhecido, não significa que era só aquilo, porque eu volto a lembrar que a Idade Média é bastante diversa também, mas o que a gente focou aqui, que é bem mais conhecido, é a parte
do cristianismo na filosofia. A moderna a gente já abre um leque maior de possibilidades. Então, por exemplo, a filosofia moderna é diversa, podendo discutir a fé em Deus. Existem filósofos que são cristãos. Vamos pensar, por exemplo, em Thomas More na Inglaterra, com a sua obra A Utopia. O Erasmo de Roterdã, que já está mais ligado ao protestantismo, com o Elogio à Loucura, por exemplo, dando uns exemplos aqui. Mas ela também pode discutir política e também métodos científicos, que a gente vai focar bastante aqui, em busca da verdade. Então a gente já está entrando. Quando a gente fala em discutir métodos científicos, a gente já está abrindo a porta, inclusive, para a filosofia contemporânea. Certo? A gente está chegando lá em Kant, por exemplo. Vai ter Kant aqui, tá? E aí a gente define aí, ó, a filosofia moderna, ela vai por volta do século XV ao XIX. No XIX a gente já tem os considerados das escolas contemporâneas, tá bom? Então é isso. Então vamos começar aqui. Já sabemos os conceitos. A gente tem uma amplitude maior aí nas escolas modernas. Vamos lá. Opa, tá até torto aqui, ó. Ficou até em cima. Não tem importância, tá? Primeiro a gente começa discutindo os teóricos políticos do absolutismo. A gente começa discutindo a filosofia. Isso aqui a gente pega muito na história também, sabe? A história explica isso também. Mas a parte da política em relação à filosofia. E aí a gente vai trabalhar com filósofos que estavam próximos do antigo regime. Você pode até falar, mas Maquiavel falava de república. Mas ele está trabalhando com uma ideia, tá, que cabe muito bem a um soberano, a um monarca, por exemplo. Tudo bem? Então, que são teóricos políticos do absolutismo? Aqueles que tentavam discutir política através de poder, do princípio da autoridade, por exemplo. Então, por exemplo, nós temos aqui, que ficou um pouquinho em cima na diagramação, não tem importância, o Nicolau Maquiavel lá no século XVI, XV entrando no XVI, na verdade. A sua principal obra vai ser O Príncipe. Todo mundo conhece. Tem 200 mil vídeos aqui sobre o Príncipe do Maquiavel, mas vamos focar na revisão aqui. A gente sabe que ele escreveu essa obra. Quando ele fala O Príncipe, as pessoas às vezes confundem muito. Mas é príncipe ou é rei? Não importa. A gente está falando de um soberano, a gente está falando de um governante. Acho que o conceito mais exato para a gente falar é governante. Mas ele fez essa obra para dar de presente lá para o Lorenzo de Medici, em Florença, porque ele era um florentino, né? O Nicolau Maquiavel, na Renascença italiana. Sim, é um manual explicando sobre poder para o Lorenzo de Medici, né? Da família dos Medici. Bom, mas ele cita muito a República, ele defende a República. Estamos falando de poder. Isso coube muito aos soberanos naquele período e períodos posteriores, tá bom? Tanto é que Maquiavel foi lido, tem as versões aí que eu já comentei aqui, ligadas, versões com nota de rodapé por Napoleão Bonaparte no século XIX, enquanto fazia as suas guerras napoleônicas, a expansão napoleônica. A base para entender o Príncipe. O Príncipe não é tão simples assim, ele, apesar de ser um livro pequeno, é uma obra importante e complexa, tem a sua complexidade, tá? A política deve estar acima da moral. O que significa isso? O importante é fazer a política, conquistar os seus objetivos, se manter no poder, independente de qualquer moral. Por isso Maquiavel vai ser perseguido pela igreja. Porque o Maquiavel vão olhar para ele e vão falar assim, poxa, até mesmo do que a família, porque tem um determinado momento, eu sempre cito aqui porque eu acho que é super didático, que o Maquiavel ele fala assim, um dia o seu braço direito vai te trair. Ele está perto do poder, o poder tem um cheiro, as pessoas se atraem pelo poder, não confie no seu braço direito. Mas se for o meu irmão o braço direito, não estou aqui na versão de Napoleão fala assim, José, será que José me trai? José era José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. E sim, não porte, dê um fim nele, mate ele, prenda ele, coloque no calabouço, ele vai te trair. Tanto é que o Maquiavel já caiu questão no Enem falando sobre o povo, a concepção aí do povo para Maquiavel. Maquiavel diz que o povo é mesquinho, você não pode confiar no povo, o povo quer tomar o poder de você.
Sacaram? Então, ó, primeiro faça política. Moral vem depois. A política, conquistar, é mais importante. Por isso que utilizam muito aquela frase, que Maquiavel não escreveu essa frase, mas ela explica, as pessoas têm que entender. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas Maquiavel nunca disse isso. Mas essa frase é uma frase explicativa, que nem a questão do Voltaire. O mesmo exemplo do Voltaire, quando o Voltaire, a gente tem aquela frase que fala assim, não concordo com o que me dizes, mas respeito até a morte o teu direito de dizê-lo. Voltaire não falou isso, mas é uma frase que tenta resumir parte, não tudo, do pensamento de Voltaire. Então vocês não precisam se preocupar, só tomem cuidado com citação em redação. Maquiavel não falou, o fim justifica os meios. Mas essa frase mostra que a política está acima da moral, entendeu? Ela representa parte do pensamento que Maquiavel está expressando na obra O Príncipe, tá bom? Então o governante não deve confiar em ninguém. Bom, e aí, essa última parte aqui que a gente está ali embaixo, no Maquiavel, é melhor ser temido do que amado, mas nunca odiado. Essa frase, do jeito que está escrito aqui, Maquiavel também não disse desse jeito, mas ele fala sobre isso, é que no capítulo 18 do Príncipe, ele falando, né, conversando para o governante, ele diz, é melhor ser temido, ele faz uma pergunta para ele mesmo responder, é melhor ser temido ou amado? Aí ele fala, seria melhor se o governante fosse os dois, temido e amado, mas não dá. Então é melhor ser temido, porque o temor faz as pessoas respeitarem o teu poder. Amado, as pessoas se aproximam. Você vai ser um governante fraco. E esse nunca odiado, ele mostra pra gente, ele não falou também, não pode ser odiado, mas ele mostra pra gente que existe um limite. É o famoso morde-sopra. Tem gente que fala morde-assopra, eu não consigo falar assopra. É isso. Vai lá, faz o que for possível pela política, mas não deixa sem nada o povo. Isso pode causar um ódio, o ódio causa ira, causa revoluções. É o que aconteceu, por exemplo, no século XVIII na França, quando os reis caíram, aconteceu na Inglaterra no século XVII, certo? Então ele fala isso pra gente. O príncipe nada mais é, de maneira bem simples aqui explicando para vocês, um manual de como se chegar ao poder e como se manter. Então ele tem várias partes, explica como se manter o poder através das armas, através do diálogo. O diálogo é difícil, mas através, quando você tem um exército reduzido, ele tenta mostrar uma estratégia para você, com justificativa divina, sem justificativa divina. Mas o mais importante é poder, na concepção de Maquiavel, tá bom? Então vamos passando aí, gente. O próximo, que é o que eu já falei para vocês, que eu gosto muito da teoria, de entender a teoria, assim como do Maquiavel também, eu tenho essas duas obras, e eu tenho muito orgulho de ter lido na íntegra o Leviatã, do Thomas Hobbes. Porque ele é muito grande e às vezes você fica com sono, porque ele está tentando explicar um monte de coisa ali. O que eu trouxe para vocês é uma síntese do principal pensamento em Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes é o famoso chamado filósofo contratualista. Então, a sua obra, ele é um dos filósofos contratualistas, né? Que propõe uma espécie de contrato social. Sua obra aí principal é o Leviatã, certo? Leviatã, que alguns vão trabalhar na mitologia, na questão bíblica, um demônio marítimo ou não, tem a ver com a proposta de soberano, de rei de Thomas Hobbes. Daqui a pouco eu mostro a imagem para vocês. Obra aí do Hobbes, o Leviatã. Ele vai dividir essa sociedade em tempo para a gente. Um período que a gente vai ter um estado de natureza e depois de um contrato social a gente passa a ter um estado organizado. O que é o estado de natureza? É a nossa vida sem um governante, que a gente pode chamar também de estado de guerra, e tem um motivo. Na obra Leviatã, Thomas Hobbes ensina, ele mostra para a gente que as pessoas se matam para conquistar os seus objetivos quando não existem leis escritas, não existe uma polícia, não existe uma política, as pessoas se matam. É aí daí que ele parte do princípio de que o homem nasce mal.
Ele explica nessa obra, por isso que ela é cansativa, explica diversas situações que uma pessoa pode tentar acabar com a outra, matar a outra, e aí ele fica naquilo, explicando, através de armas. Ele fala assim, às vezes uma pessoa mais fraca do que a outra, ela pode matar uma outra pessoa se a outra pessoa cobiçou alguma coisa dela, se ela tiver uma arma e tal. Ele fala, e não acontece nada porque nós não temos leis. É uma sociedade, um estado de constante guerra, que você pode matar as outras pessoas, por isso ele parte do princípio que você nasce mal. Cuidado com isso, de afirmar isso em redação. Isso aqui é uma revisão de filosofia. Cuidado para chegar, mas assim como Thomas Hobbes, você está lá falando, então a redação caiu lá sobre questão criminal. Mas segundo Thomas Hobbes, um homem nasce mal. Cuidado para afirmar isso, gente. Cuidado demais, não afirmem isso. Você pode citar, naquele período, acreditava-se, através da influência de Hobbes, mas não afirma. Não, falar aqui, o microfone está aqui, não afirma. Tá? Cita em um outro contexto, mas não afirmando. Nem com Maquiavel, nem com Hobbes. Na verdade, cuidado com todos os filósofos, né? Gente, Hobbes, vamos lá. E aí, esse estado de natureza é um estado onde você tem uma liberdade 100%, é uma liberdade absoluta, é uma liberdade plena. Você pode fazer o que quiser, nada vai te proibir. Se eu entrar na casa do meu vizinho, mas ele não gostou porque a casa dele, cadê a lei, cadê a regra, quem é que está definindo isso? Você definiu? Então tente me matar, mas eu vou tentar te matar também. Se eu te matar, nada me impede de ficar com a sua casa, sabe? Então, é um estado de constante alerta, de constante guerra. As pessoas não vivem bem. E aí, o Hobbes ele diz que a gente passa por um contrato social. O que é o contrato social? Nada mais é do que a escolha. Sim, a gente vai escolher um soberano para nos governar e impor as leis. Ele não vai explicar definitivamente para a gente como que é feita essa escolha. É voto ou não é? Ele fala que as pessoas escolheram. Foi por qual princípio? O princípio divino, a família rica, ele não explica, mas ele fala que as pessoas abdicaram de sua liberdade e entregaram a um soberano, tá? Que é o modelo de governo que ele vai defender. Defender não, que ele vai definir, não necessariamente defender. Falar sobre não significa defender, tá? Importante, eu coloquei aqui para vocês, importante. Esse governante vai estabelecer a justiça, a força militar, as leis, ele vai proteger essa sociedade agora que não é mais natureza, não é estado de natureza, é um estado organizado. Cuidado para também não achar que o estado que Thomas Hobbes vai definir é um estado bom. Porque agora está tudo certo, não está. Mas é muito importante que vocês saibam que esse governante ele deve responder ao povo que escolheu. Foi o povo que o escolheu. Então ele representa esse povo, tá bom? Então ele é um representante desse povo. Significa que ele é absolutista, antigo regime? Mas ele pode fazer qualquer coisa? Não. Se 100% da população não estiver satisfeito com esse representante tem que sair dali. Ele tem que ser derrubado, segundo a concepção do Hobbes. Mas, uma pessoa reclamou. Esse rei vai lá e mata essa pessoa. Manda para o calabouço. Duas, um grupo menor. Agora, quando você tem uma totalidade dessa nação contra esse soberano, aí o Hobbes ele não defende, tá bom? Aqui, nós temos a imagem do que é ser esse soberano. Esse é o Leviatã. Ele é mau, ele é um demônio, né, para essa população, para essa sociedade. Mas ele protege, é isso que ele está pensando. É um mal necessário, talvez? Tá vendo ali em cima, antes de qualquer coisa, ali em cima é escrito em latim. Eu não vou ler, mas a tradução é: não há poder na terra para ser comparado a ele. Ele é grande, ele é forte. E reparem, a espada representa o poder militar. O cetro na mão esquerda representa o poder religioso. Ele é o maior, ele é gigante, maior do que todos. A coroa representa o seu poder. O cetro representa também o poder religioso, o poder da justiça, que é ele que define. A coroa representa o poder executivo, o poder, sabe? E aí o grande detalhe que vocês sabem, eu sei que vocês sabem, para quem não sabe está aprendendo agora, é o seu corpo formado por súditos.
formado por pessoas. Por quê? Porque foram as pessoas que o colocaram no poder. O Leviatã é uma construção das pessoas que abdicaram de sua liberdade no estado de natureza e transformaram através do contrato social no estado organizado. Então esse representante deve pensar no povo. Mas quando fala pensar no povo, pensa em todos. Se todos se revoltarem por conta das suas ações ruins, porque ó, não há nada comparado a ele, mas se todo mundo reclamar, o corpo dele é formado pelo povo. Ele tem que sair. Entenderam que existe um limite? Lá no Maquiavel ele fala assim, ó, não pode ser odiado. E no Hobbes? É o povo na totalidade. Entenderam? Gente, é lógico que agora a gente vai passar para frente. Existem outros teóricos do absolutismo também, do antigo regime. Tem o Jacques Bossuet, que fala da teoria do direito divino, mas eu acho que ficou bem claro para a gente poder fazer essa transição agora para outros temas da filosofia moderna, né? Vamos lá. Partindo aí, agora a gente entra naquele embate gostoso entre o empirismo e o racionalismo. A gente já começa a discutir já uma questão científica ou de método dentro da Idade Moderna. Olha só onde que nós chegamos. Isso aqui remonta inclusive lá na filosofia antiga. Isso faz uma crítica à filosofia medieval, mas remonta lá na filosofia antiga. Esse grande embate que a gente vai entender aqui agora. Bom, o primeiro filósofo que a gente vai trabalhar aqui é o Francis Bacon, lá no século XVI ao século XVII, certo? O método utilizado pelo Francis Bacon, que é esse carinha que vocês estão vendo aí na foto, é o método do empirismo indutivo. O que é isso? Empirismo vem de experiência. Ele é um cara que acredita que o conhecimento se dá através da experiência. E é uma experiência através da indução. Eu vou induzir algum experimento para atingir alguma verdade. Então a gente já está falando, agora saímos da política, entrando agora na questão já do método científico, tentar descobrir métodos científicos. Está escrito ali, ó, induzir experimentações através de observações. Vamos observar, vamos fazer experiências para chegar a verdades. Olha só que legal isso aqui, ó, segundo trechinho ali, ó. As experimentações são específicas. Você faz uma experimentação pequena para poder chegar a verdades maiores. Então, o Francis Bacon acredita que, através da nossa experiência, vivência, experimentação, a gente chega a grandes verdades. Um exemplo aqui que eu selecionei para vocês, ó. Observar o nascer do Sol por diversas vezes e concluir que ele nasce no leste. Nasce no leste, se põe no oeste. Isso. Todos os dias o Francis Bacon vai lá e observa o Sol. Olha, ele está nascendo do lado de lá, ali é leste. No dia seguinte ele vai lá e observa de novo. Ele passa um mês, um ano observando que o Sol está nascendo no leste. Aí ele vai e fala, ó, então, pelo visto, ele nasce no leste e se põe no oeste. Ele chega a uma verdade maior. Alguns outros depois vão criticar, falar assim, não necessariamente você tem certeza que ele vai nascer sempre no leste e se pôr no oeste, só porque você está vendo. Mas o método empírico indutivo, ele é para isso. Eu tenho uma panela com água, estou fervendo água numa leiteira, estou fervendo leite, melhor, tá? Eu não fervo leite na leiteira, eu fervo água. Enfim, eu estou lá fervendo água, eu coloquei no fogo. Eu nunca tive contato com aquilo na minha vida. Eu tô vendo que tá saindo uma fumacinha, eu tô sentindo um clima que tá esquentando. Quem cozinha sabe. No dia de muito calor, você sai numa suadeira, é perigoso, você fica na suadeira na cozinha, você tem que sair toda hora, ficar se limpando, vai no banheiro, para não ter que ficar sujando as coisas lá dentro e tal. É o famoso esquentar a barriga no fogão. Eu tô sentindo, né, que tá esquentando, então, tá quente. Um dia eu resolvo meter a mão na panela. Queimei. Queimei. Pô, queimei. Peraí, será que é sempre assim? Eu espero melhorar um pouquinho. Vou de novo. Queimei. Vou de novo. Queimei. Então quer dizer que quando eu coloco a panela, ligo o fogo, opa,
é uma experimentação. Esse calorzinho que eu estou sentindo, eu chego à conclusão de que ele é perigoso se eu, né, não tomar cuidado. Ou seja, eu induzir a uma experiência. Por exemplo, vou dar um exemplo de outro racionalista que a gente não vai trabalhar aqui nessa revisão com os iluministas, tá? Porque afinal de contas tem muito conteúdo sobre iluminismo por aí, inclusive aqui no canal Parabólica, tanto conteúdo na história quanto conteúdo na filosofia também, tá? A gente está focando em outros temas, mas que pegam. Lá o John Locke. John Locke é um empirista também. Além das questões políticas do John Locke, né, da questão da busca pela razão, dos direitos alienáveis, o John Locke tinha aquela ideia de que nós somos uma tábula rasa, né? Uma folha de papel em branco que a experiência preenche, entenderam? Então, através das experiências, você adquire conhecimento. E aí o Francis Bacon, ele só pede para a gente tomar cuidado aí com a famosa teoria dos ídolos. O que são ídolos? Na hora de você fazer uma experiência, um método aí para chegar a uma verdade, toma cuidado com o que pode te influenciar. São os ídolos. Os ídolos te influenciam, então você tem que tomar muito cuidado. São 4 ídolos. O ídolo da tribo, que é o próprio pensamento, pode distorcer a verdade. Cuidado com o que você pensa através de outras experiências que você teve, sejam negativas ou positivas. Tomem cuidado. Cuidado com os ídolos, tá? O ídolo dos seus próprios pensamentos podem te enganar. O ídolo da caverna remonta a Platão os gostos pessoais, que é aquele teu mundinho, a caverna. Toma cuidado para o seu gosto pessoal não influenciar no que você está experimentando e nas conclusões que você vai tomar. O ídolo do foro, a linguagem apropriada. Você precisa, para fazer uma experimentação, entrando já na questão científica, utilizar de uma linguagem apropriada. Quando você está trabalhando com ciência, você sabe disso. Eu não poderia chegar, por exemplo, na época que eu fui apresentar meu trabalho de conclusão de curso, e falar assim, aí os tiozinhos iam lá e fizeram a história. O meu trabalho de conclusão de curso na graduação, minha pesquisa foi sobre arte na ditadura militar. Aí os tiozinhos iam lá e pintavam os quadrinhos. Não, peraí. O professor não ia entender o que eu estava falando. Então eu tive que utilizar... Teve um método para poder fazer essa pesquisa e tem toda uma linguagem apropriada para identificação dentro da própria ciência. Tranquilo? E aí a gente tem o ídolo do teatro. O Francis Bacon, ele faz críticas a outros filósofos que vieram atrás, que segundo ele não tiveram tanto embasamento na verdade. Vamos pensar aí na Idade Média. Francis Bacon vai falar assim, ó, cuidado quando você vai estudar outros filósofos da antiguidade aí, da Idade Média e tal, que não tiveram tanto foco na verdade. Por exemplo, se você for pegar essa teoria do Sol nascendo de um lado e se pôr no outro, se você pegar lá nos pré-socráticos e ler os pré-socráticos e achar que o que eles falaram é verdade, eles estão buscando uma verdade para eles, você tem que entender o contexto. Mas toma cuidado para não achar que, eu concordo. Foi o que eu falei do Hobbes agora. Cuidado com esse negócio de ser mal. Você nasceu mal. Cuidado com isso. Cuidado de falar assim, nós nascemos. Quer dizer, então, que está definido que nós nascemos maus. Cuidado, porque isso pode não ter um embasamento num conhecimento científico. Mas isso tinha um interesse que era a defesa, por exemplo, do absolutismo, ou do antigo regime, ou justificativa. Então ele teve um foco nesse outro sentido, mas não necessariamente na busca pela verdade. Então o Francis Bacon fala, cuidado com a leitura de outros filósofos que vieram atrás, que nem todos estavam com comprometimento com a verdade, tá bom? Deixa eu ver o tempo aqui. Ok, então a gente passa para o próximo aqui, que aí, para falar desse embate, a gente não tem como não chegar em René Descartes, né? Então a gente está aí para falar sobre agora a gente entra na parte do racionalismo. A gente falou do empirismo, a indução de experiência, né? Agora a gente entra no racionalismo cartesiano. Tá? Daqui a pouco eu até vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Está lá no século XVII. Filósofo racionalista. Razão é a fonte do conhecimento, não necessariamente a experiência. O que ele está querendo dizer para a gente é que o seu estudo, a sua busca pela razão é a fonte do conhecimento. Então, o conhecimento vem muito da ideia,
Tem gente aí já falando aí, eu sei pensando, você não está falando no chat, mas está pensando, Platão. A gente está com um filósofo da ideia aqui, certo? Um idealista nesse sentido. E aí ele fala, você tem que desconfiar de tudo, não acredita nas coisas, esse solzinho aí que o Francis Bacon falou, então, o sol nasce no leste e põe no oeste. O René Descartes fala assim, desconfio. Você tem que desconfiar de tudo. Existe uma certeza? Existe, é a sua própria dúvida. Que você tem dúvida, que você sempre teve e vai continuar tendo até os últimos dias de sua vida. Desconfie de tudo, menos da própria dúvida. E aí ele vem com o método dedutivo, é a dedução. Eu deduzo algo. Eu não estou induzindo uma experiência necessariamente, eu estou deduzindo algo. Olha só. Se deduz algo sem necessariamente passar pela experiência. Ele não nega a experiência, mas ele também diz que o conhecimento também vem da ideia, da dedução, da razão. Tá? Ele não está falando assim, eu nego qualquer experiência. Não é isso que o Descartes está falando, cuidado. Mas ele fala, também tem conhecimento que vem da sua própria razão, do seu próprio conhecimento. E nós nascemos já com conhecimento, segundo o Descartes, que a gente vai falar aqui. Então, para ele, a gente tem que averiguar tudo quanto é ideia indubitável. O que significa isso? Aquela ideia que você fala, isso aqui é inquestionável. Descartes fala, não, eu questiono. Deve ter gente pensando aí, Deus enquanto ideia. Deus é inquestionável. Lá o Agostinho de Hipona, não, Deus é inquestionável. Mas e Deus, o que tinha antes de Deus criar o tempo? Não tem, se Deus criou o tempo, não tem antes. Mas e por que Deus criou tudo? O Agostinho lá de Hipona ia falar assim para você. A gente não questiona isso em Deus, porque isso foi um ato de amor e bondade. E o Descartes, por exemplo, se ele tivesse entrado nesse discurso, nesse debate, ele ia falar, não, vou questionar. Ele vai colocar o conceito de Deus dentro do seu método cartesiano, o método de desconfiar de tudo, menos da própria dúvida. Ele já tem uma dúvida. Será que é verdade o que Agostinho falou? Entendeu? E aí ele fala das ideias pra gente, olha só que interessante. Existem 3 tipos de ideias. As ideias inatas, nascemos com elas. A matemática, pois é, o Descartes era um grande matemático. Como assim? Você nasce já com conhecimento matemático? Talvez não um conhecimento tão específico matemático. Mas você sabe diferenciar que aqui tem um e aqui tem outro. Não sabe? Você não precisa contar 1, 2. Olha só, tem um celular e uma o que é isso aqui? Isso aqui é uma garrafinha de água. Você sabe que eu só dou esses exemplos que estão em volta. Mas o celular está meio escuro. Peraí, deixa eu pegar o fone. Peraí. Vou pegar o Rony aqui. Meu fonezinho aqui, meu headset. 1, 2. Mas eu sou uma criança de 1 ano. Peraí, eu já peguei um e peguei outro aqui. Ideias inatas, nasci com ela. Você consegue ter esse discernimento. Ideias adventícias. Essas a gente adquire pela experiência. Mas eu quero fazer uma equação mais completa matemática. Através da minha experiência. Aí eu preciso olhar outros exemplos, eu preciso viver, eu preciso ver o sol nascer de um lado e se pôr no outro. São ideias que você surge através da sua vivência, da sua experiência. E existem as ideias factícias, aquelas que adquirimos através de outras ideias. Olha a razão. Tal pessoa... Os filósofos, os historiadores estão me ensinando várias coisas. Eu não vivenciei. Eu não posso experimentar a história medieval, mas eu posso ler um cara que estudou muito e ele estudou outros que estudaram, que chegaram em fontes primárias, né? Por exemplo, o Jacques Le Goff, que é um historiador medievalista importante. Ideias que vão surgindo, conhecimentos através de outras ideias. Entenderam? E aí tem a questão aí que o pessoal adora, né? Que está ligada à ideia do Descartes, que é o solipsismo. Se estivermos sob o domínio de algo maligno que nos esconde a verdade, eu falo assim, nossa, será que de fato isso tudo aqui existe? Enquanto dormirmos? Será que na verdade a gente não está num eterno sono? Devemos confiar
em nossas dúvidas e partimos do princípio que existimos. Desconfie de tudo, menos da própria dúvida. Será que a gente está num mundo que é irreal, que está todo mundo dormindo? Aí o Descartes fala, a gente tem que confiar nas nossas dúvidas. E aí ele vai chegar um ponto importante. A gente tem que partir do princípio que a gente existe. A gente existe. Ah, mas será que isso aqui é tudo irreal? Mas a gente existe. Por quê? Porque a nossa consciência está ativa. Se você está pensando, a nossa consciência está ativa. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Se você está pensando, eu tenho certeza de que eu existo. Mas eu não tenho certeza de que vocês existem. Isso aí eu vou ter que averiguar. Eu desconfio de tudo, menos da própria dúvida. Isso eu tenho que averiguar. Vai que vocês são imagens e pensamentos que um ser maligno está colocando aqui. Mas eu estou pensando. Eu tenho certeza de que eu existo. Vocês também. Cada um de vocês sabe que vocês existem. Entenderam o que é o Descartes nesse sentido? Deixa eu tomar água aqui. E a gente vem com uma explosão de ideias aqui, né? Aqui, ó, isso aqui eu retirei do meu Insta, tá? Do meu Instagram, que eu fiz lá o esqueminha para explicar o método cartesiano, né? Eu dei um print lá no meu Instagram e trouxe aqui para vocês. Eu dei um print no meu próprio Instagram. Porque eu não queria pegar esse método de outros sites, alguma coisa assim, né? Que eu não sei a fonte, então peguei do meu próprio Instagram, que eu fiz esse modelinho aí. Olha lá, como filósofo racionalista, lá em cima, ó, do século XVII, René Descartes dizia para desconfiarmos de tudo, menos da própria dúvida. E assim criou o método cartesiano. Com utilização do funil, ele vai afunilando, ou um processo de triagem científica, um método. Ó, primeiro ali, ó, primeiro ponto. Evidência. Colocar no funil tudo que é indubitável, tudo que você tem sem dúvida, e tudo que fala assim, isso aqui é indubitável, isso não é para ter dúvida. Aí não, você fala, não, eu tenho dúvida sim. Você coloca no funil, entre os pensamentos, sentimentos, crenças, fenômenos naturais, entre outros, tudo. Ó, isso aqui não se discute sim. Só porque você falou que não se discute, eu vou colocar no funil da dúvida. Depois, a segunda etapa, divisão e análise. Você vai dividir entre as dúvidas para estudá-la de forma individual. Você separa todas as dúvidas que você tem sobre determinados temas e fala assim, agora eu vou ponto por ponto fazer um trabalho de formiguinha para discutir cada coisinha que está aqui. Terceiro, síntese. Utilizar do método dedutivo, dedução, organizando dos mais gerais para os mais particulares. Os mais amplos, os mais específicos. Exemplo, todas as aves botam ovos. A galinha é uma ave. A galinha bota ovos. Todas as aves, geral, botam ovos. A galinha, você já pegou uma ave só, bota ovo. Logo, a galinha é uma ave. Então, reparem, para fazer a diferenciação do racionalismo lá de Francis Bacon, a gente está indo do maior para o menor. Ó, você começa no maior, todas as aves. Então você pega uma cadeia de aves, botam ovos, aí você reduz. A galinha é uma ave. Se todas as aves botam ovos, a galinha bota ovo. Aí você reduziu, se afunilou. Como é que era lá no Francis Bacon no método indutivo? Você usa um exemplo menor para o maior. O sol nasce, você usa um exemplo específico, de todos os dias do leste, estou percebendo aqui um dia, nasceu no leste e depois no oeste. Segundo dia, no leste e depois no oeste. Fica um ano ali, naquele exemplo específico, menor. E aí você chega a uma verdade maior. O sol nasce no leste e se põe no oeste, então quer dizer que a gente chega numa verdade maior, geral. Sacaram? Então, ó, racionalismo do método dedutivo de Descartes, do maior para o menor. Empirismo indutivo de Francis Bacon, usa do exemplo específico para chegar a uma verdade maior. E aí a gente chega no quarto aí, ó, olha só que interessante. Enumeração,
Revisão de todo o processo para garantirmos que nada tenha sido deixado de fora. Aí você já está passando aquele pente fino total, né? Não se trata de uma conclusão, isso é importante, pois dessa resposta surgem outras dúvidas. É dialético. Lembra que a dúvida não para, desconfie de tudo menos da própria dúvida. Isso tem muito a ver com o que é a ciência. Ah, descobriram um negócio científico ali que tá, aquilo um dia pode ser destruído por outro método, por outra questão, que vai falar, não é assim. Eu acho que eu devo ter dado esse exemplo na outra live, quando eu fiz o ano passado falando sobre isso, inclusive. Dinossauros, não que eu seja um grande experto, sou nada, na verdade. Mas todo mundo, quando você é criança, você gosta de dinossauros, tal, você fala, nossa, parque dos dinossauros, eu já estava entrando na adolescência ali e tal. Cara, minha primeira questão de dinossauro foi no chocolate surpresa. Quem é dos anos 80, até 70 aí, ó, vai lembrar. Chocolate surpresa que vinha com as figurinhas. Tinha tempo de animais e tal, mas teve o período de dinossauros. Eu tinha alguém vai falar, eu também tive um álbum do chocolate surpresa. Olha só. Poxa, a concepção de dinossauro que se tinha até os anos 80, não, o dinossauro era assim, Tiranossauro Rex é assim. De repente, a ciência vai crescendo tanto e descobrindo tanto que existe a possibilidade de falar que os dinossauros tinham penas, cara. Isso muda a concepção de muita gente. Que as aves de hoje são os grandes descendentes dos dinossauros. E não é o lagarto, é a ave, a galinha é o dinossauro. Isso dá um choque para algumas pessoas, sobretudo aquelas que cresceram com figurinha do chocolate surpresa. Mas isso é incrível, isso é a ciência, gente, sabe? Então olha só, não existe essa verdade parada, a gente precisa buscar. Desconfie de tudo, menos da própria dúvida. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui, gente. O meu tempo, eu sempre tenho que ver mesmo, que eu tenho medo muito do meu microfone parar de gravar, sabe? Vambora. Aí a gente já vai entrar no outro cara. Agora, alguns vão falar que ele já é contemporâneo. Você sabe o que eu estou falando. Não podia fazer essa live de revisão sem trazer ele aqui. Immanuel Kant. Tem que falar de Kant. Não tem como não falar de Kant. Vamos lá. Immanuel Kant, agora a gente já está no século XIX. Alguns vão falar, ele já é contemporâneo, tá? Porque tem conceitos já para contemporaneidade, né? O Kant ele vai fazer crítica a esses dois que a gente viu aí agora há pouco, né, do racionalismo e do empirismo. É o criticismo de Kant. Ele faz uma crítica ao embate entre empirismo e racionalismo. Olha só, para Kant devemos estudar apenas o que nos apresenta. Não precisa fazer experimentação em tudo, como Bacon, né? Experimenta que você chega a todas as verdades. Não, nem toda experimentação vai chegar a uma verdade. E não precisa também duvidar de tudo, como Descartes. Por exemplo, eu volto ao exemplo de Deus. O Descartes, só dando um exemplo no método cartesiano. Deus é indubitável. Não, então Descartes falou, eu vou estudar Deus. Eu vou chegar a essa verdade. Se é ou não é, e vai se tornar outra verdade que vai ser questionada lá para frente. O Kant fala assim, apresentou Deus. Não se apresenta, não estuda, não perde esse tempo. Tá bom? Todo conhecimento para o Kant inicia pela experiência. Olha aí, ele faz a crítica lá pro empirismo lá do Bacon. Ó. Todo conhecimento se inicia pela experiência. Porém, prestem bem atenção, mas nem toda experiência se fundamenta pelo conhecimento. Nem tudo que você vai fazer está fundamentado pelo conhecimento. Ó, então tem que tomar cuidado. O racionalista ele vai defender que é só pela experiência, só pela razão, na maioria das vezes, ou não só, mas assim, na maioria das vezes, e o empirista vai falar, tem que ter experiência. O John Locke falando da tábula rasa, o Bacon falando aí do indutivo, o Kant fala assim, relativiza. Nem tudo é 100% do jeito que vocês estão falando. E aí ele fala que existem formas de conhecimento. Olha só, aqui é um ponto que as pessoas têm muitas dúvidas e eu tentei tornar da maneira mais didática aqui pra gente. Isso é muito complexo na concepção de Kant, tá? Kant é um filósofo muito complexo. A gente tem vídeos aqui falando sobre a crítica da razão pura de Kant, fazendo um estudo de obra, na verdade. Não foi fácil fazer essa sequência de vídeos aqui, tá? No canal. Procurem aqui no canal, tá bom, gente? Se vocês quiserem ver.
Olha só, juízos são formas de conhecimento, segundo o Immanuel Kant. Nós temos o juízo analítico, que é um conhecimento seguro. O triângulo tem 3 lados. Você já sabe, é seguro, você tem certeza disso. Não é indubitável. Quer dizer, é indubitável de fato. Viu, Descartes? O triângulo tem 3 lados. O Descartes olharia para isso e falaria assim, será? Vamos colocar o triângulo no funil da dúvida, que é basicamente um triângulo. O Kant fala assim, ó, não, você tem certeza? Falou triângulo, ele tem 3 lados. É um conhecimento seguro, é um juízo analítico. Existem os inseguros, que a gente vai chamar de juízo sintético. Exemplo, vocês sabem, coloquei a garrafa vermelha, tá aqui, ó. A garrafa vermelha. Isso é um conhecimento inseguro. Por quê? A garrafa é vermelha. Essa garrafa é vermelha. Será que todas são vermelhas? Não dá para saber. Essa é vermelha. É inseguro. Você não pode falar garrafa é vermelha. Não. A garrafa é vermelha. É só essa. Todas eu não posso saber. Tranquilo, né? E sintético a priori. Aí você tem uma junção. Olha só que interessante. Olha só. É uma junção entre o analítico, que é o seguro, e o sintético, que é o inseguro. Exemplo, o corpo é pesado. Tá, a gente sabe que todo corpo tem um peso. Isso é um conhecimento seguro. Não é? Todo corpo, você sabe que todo corpo tem um peso. Mas será que esse peso é igual para todos os corpos? Não, então isso pode variar. Então você falou, o corpo é pesado, todo corpo tem um peso, seguro. Mas não há o mesmo peso para todos os corpos. Então aí a gente entra no conhecimento inseguro. Tá bom? Vamos lá. E aí a gente chega numa outra parte aí de Kant, que são os conceitos de imperativos também, que são... é muito importante, tem mais um quadro de Kant aqui para falar, para mostrar para vocês. Né? O que são os imperativos? Vamos lá, gente. São ações, as nossas ações que vão transformar esse mundo, que vão fazer esse mundo acontecer. Nós temos os imperativos hipotéticos, tá? Eu estou resumindo na revisão, como eu falo, o Kant tem um estudo muito complexo sobre isso, tanto quanto os juízos quanto os imperativos, que são ações com fins definidos por paixões, sem razão. Eu quero ficar do seu lado, mas eu não penso na consequência. Uma ação definida por paixão ou por necessidade. Existem os imperativos categóricos, que são ações movidas pela razão. O que a gente está fazendo aqui? Um imperativo categórico para Kant. Vocês estão aqui, para quem estiver acompanhando essa revisão, esse vídeo de revisão, é uma ação que visa entrar na universidade. Na maioria dos casos, as pessoas que nem todo mundo que assiste os meus vídeos, eu sei que são para entrar na universidade. Mas a maioria. Existe uma razão, existe uma racionalidade para isso. Então existem aquelas ações que são movidas por paixões, são os imperativos hipotéticos, e os categóricos que são movidos por uma razão. Passando aí, a gente entra por conta dos imperativos, a gente está puxando aí dos imperativos categóricos para falar das nossas ações. Em Kant, conceito de ética, que é muito importante. Estou anotando aí para usar na redação, para citar Kant. Toma sempre cuidado, como eu já falei para vocês, mas pode ser bem utilizado dependendo da situação. A ética a posteriori, que é praticar ações através do respeito individual. Vamos dar um exemplo de ética a posteriori aqui, tentando usar o nosso conceito aqui, que a gente de revisão. Eu já fiz isso recentemente, principalmente quando está em live. No chat, eu já vi que eu acho isso muito bacana. Vocês se ajudam no chat e me ajudam também, sabe?
Muitas pessoas que ficam aí perguntam, falando, não é live. É live? Não, não é live. Vocês se ajudam para não ter que só eu responder quando eu faço live com a Tati também. Vocês ajudam, a gente sempre pede, a gente nem precisa mais pedir, vocês são tão bondosos. Quando a gente faz uma live, um vídeo respondendo exercícios, vocês ficam no chat utilizando para poder... às vezes eu não vejo uma pergunta ou não dá tempo de responder, vocês me ajudam respondendo, sabe? E aí às vezes entram algumas pessoas no chat para atrapalhar e ficam exagerando. Pouquíssimas vezes aconteceram isso, tá? Seria muita maldade eu falar, pouquíssimas vezes. E atrapalha as próprias pessoas. Eu vejo que vocês mesmos no chat às vezes ficam incomodados com isso que está acontecendo e pedem para parar. Ética posteriori. Quando você está sendo respeitoso, é o teu respeito individual, sabendo que as pessoas estão usando o chat para poder se ajudar, colocando a resposta aí que você acha, questionando, discutindo, sem ficar mandando 200 mil coisas, textos e falando besteira. Eu estou usando um exemplo muito pequeno, eu sei, mas que para a gente é muito importante, né? Que é uma nossa realidade. Uma ética posterior, praticar ações através do respeito individual. Você está agindo através de respeito. A ética a priori. Tem a ética a priori. É aquela que a gente também age, é individual, mas através de juízos de valores ligados à moral, tá? Através de ideias de valores, ligados à moral. Então a gente pode pensar muito nisso pensando na religião. Às vezes uma pessoa ela está ligada a uma moral, suponhamos que eu faça uma live, tentar usar os mesmos exemplos próximos aqui. Uma live de reforma contra reforma protestante. Aí a pessoa chega e me corrige, mas educadamente, através de uma ética que essa pessoa tem, me corrige e fala que eu errei nesse sentido do que eu estou falando, porque não é assim que Lutero quis dizer, não é assim que Calvino quis dizer. Isso já aconteceu no canal, a gente aprende muito com isso, de fato. Mas aí a pessoa, você percebe, ela está ligada a uma moral de valores protestante. Já aconteceu isso em sala de aula. Por exemplo, eu dar uma explicação sobre quando eu fui falar de Lutero, a sua crítica à adoração de santos e imagens, e uma estudante chegou, ficou brava, falou, eu sou católica, o Lutero está falando que eu sou católica, eu não adoro santos. Aí eu falei assim, moça, você é católica, você adora santos. Não, eu não sou. Ela usou da moral, né? Aí eu expliquei para ela, você reza, tem algum santo padroeiro seu aí? Falou, tem santo tal. Não, isso é adoração, é o conceito de adoração. Sabe? Mas ela veio com a carga moral religiosa para fazer uma crítica, para brigar comigo. Brigar não, tá questionando, mas ela foi um pouco mal educada mesmo. Porque eu estava ali explicando sobre Lutero. Eu não estava defendendo Lutero, eu estava explicando qual era a crítica de Lutero. Entendeu? Então quando você age ainda mas em cima de uma moral, de um valor que está por trás do que você está agindo. Política tem muito disso, vocês sabem disso. Bom, agora entendam. Moral. O que é moral? Regras, normas, se manifestando em costumes ou dogmas. A moral religiosa, a moral cristã, a moral que o presidente utiliza. Isso é uma moral, são normas. Não são cuidado para não definir como leis. Pode ser colocado em lei, mas no geral são normas, são regras. Qual que é a moral que tem aí dentro da sua casa? É respeitar os pais? Isso foi colocado de alguma forma tradicionalmente? Que vem da religião? Sabe? A moral ampla. E olha lá, no ponto ali que eu coloquei como importante, a ética você está baseado no princípio individual, de respeito individual, da sua ação individual, lá dos imperativos categóricos, certo? Ou hipotéticos, mas principalmente categóricos. Eu não vou atrapalhar no chat, porque eu sei que tem pessoas ali, eu preciso respeitar individualmente cada pessoa. Tenho a minha ética pessoal. A moral você já está colocando em valores mais coletivos, por exemplo, dentro de uma política, dentro de uma igreja, certo? Então, a moral cristã. Para o Kant, e aí é o ponto lá importante, a ética deve influenciar a moral.
Essa ideia de respeito que nós precisamos ter umas com as outras pessoas deve influenciar a moral, deve construir a moral. Você respeitar o outro, isso deve se tornar uma regra moral para a gente. Certo? A questão do respeito, entra no Kant, vai entrar muito a concepção, por exemplo, de... Vamos tentar trazer algum exemplo aqui sobre isso. Eu acho que o melhor exemplo. Certamente vocês já assistiram, ou se não assistiram, assistam. O filme, se a gente pensar em vários filmes, eu adoro trazer esses exemplos aqui. O Último Homem. Até O Último Homem, né? Que é aquele filme da Segunda Guerra Mundial, que o cara, ele não atira. E ele entrou na Segunda Guerra Mundial pelo exército americano por uma questão religiosa, né? Assim, me corrijam se eu estiver errado, se eu não me engano, ele é testemunha de Jeová, né? Vocês podem me corrigir, tá? Se eu estiver errado não tem problema não, mas eu quero falar da ação. Através de um princípio moral, ele não queria atirar, então ele estava ali ligado a um princípio moral. Ele não atirava nas pessoas, ele usou a guerra só para salvar pessoas, ele corria tentando resgatar os soldados caídos, né? Tentar prestar os primeiros socorros, mas ele se negava a atirar. Tem uma questão moral, religiosa em cima dele, aí, certo? E aí, essa questão moral em cima dele foi construída através da ética de várias pessoas, de não atirar, de tal, que construíram essa moral que ele utilizou ali na guerra. Mas eu estou dando um exemplo de vários outros. Então lembra, a ética está ligada ao teu valor mais individual, mas que tem que ser baseado no respeito. Tá bom? Às vezes fica muito confuso falar de Kant assim, tem que ser baseado no respeito. Acho que o melhor exemplo, acho que também um outro exemplo que eu quero dar é a comida. Para uma população muito pobre. Vamos lá. Eu me lembro, quando eu era criança, que eu estava no supermercado com a minha mãe e dois meninos que você percebia ali que eram muito pobres mesmo, muito pobres. Eles estavam dentro do supermercado, todo mundo ficava olhando para eles assim, e eles pegaram na prateleira lá um pacote de comida, eu não lembro o que era, e não sei se era farinha, alguma coisa assim, mas tinha também um chocolate ali que eles pegaram e tal. E aí o segurança puxou ele na saída, arrancou tudo dele, e aí deu aquele bafafá dentro do supermercado. Eu lembro que a minha mãe, na época, falou: tá levando um pacote de comida, deixa o menino. Eu lembro que até que, acho que não sei se foi minha mãe, alguém pagou. Falou: não, eu pago aqui, tô pagando esse valor aí. Não, mas aí o cara não queria. Não, se eu tô pagando, ele vai embora, ele vai levar. Você tem noção de que esse menino podia estar passando fome? Os valores morais de não roubar, fizeram o segurança, até mesmo por conta da sua profissão, do seu trabalho, que ele tinha que fazer esse trabalho. Eu não estou aqui questionando, ele precisava desse emprego, certamente, mas pegaram e teve gente que ficou: que absurdo, o menino roubando, que não sei das coisas. Vocês pararam para pensar que ele podia estar passando fome? E é muito triste você pensar na fome, sabe? Eu nunca passei fome na minha vida. Sabe quando você fala: tô com fome? Isso não é passar fome. Eu posso ir ali e comer alguma coisa. Às vezes a geladeira pode estar meio cheia, mais vazia, pode estar... Mas eu não vou morrer por conta desse momento. Vocês sacaram? Vocês sacaram o que eu estou falando? Aquele menino pode estar passando fome. Podia estar passando fome. Eu nunca vou esquecer. Eu tenho uma memória muito boa, sabe? A questão ética falou: esse menino tem que levar essa comida, esse saco de farinha, sei lá o que. Pagaram para ele levou. A questão moral falou: não pode. A sociedade não pode roubar. Não pode roubar em nenhuma hipótese, nem quando o menino está com fome. Sabe? Então, olha o contraste que eu estou tentando passar para vocês. É isso. Eu vou dar um outro exemplo. Acho que essa parte a gente tem que parar e pensar muito. A minha mãe almoçava sempre num restaurante com as amigas dela aqui em Belo Horizonte.
Uma vez entrou um morador de rua pedindo um prato de comida. Ele entrou no restaurante, pediu um prato de comida, escorraçaram esse morador de rua para tirar ele de lá. Ele estava pedindo um prato de comida. A minha mãe é desse tipo. Minha mãe levantou, minha sogra faz isso também, sabe? Levantou brigando, falou assim, ele tá aqui pedindo um prato de comida, eu vou pagar. Aí deram o prato de comida, não, a gente faz uma marmitinha e leva. Não, ele vai sentar aqui, vai comer aqui. Eu tô pagando esse prato de comida para ele. Teve que tomar muito cuidado pro cara. Às vezes ele ia se sentir desconfortável com tudo aquilo, mas ele não se sentiu, não era esse o caso. Ele comeu ali um prato de comida, depois fez minha mãe ainda com as amigas pagaram uma marmitinha para ele levar também. Princípios éticos. A moral falava, esse cara não tá vestido apropriadamente para entrar aqui nesse restaurante e tal. Minha mãe falou, não vai entrar. Sacaram? Moral e ética, é isso aí. Bom, gente, então vamos passar aí para frente aí. Acho que a gente já fez bastante explicação. A gente agora entra na contemporânea. Eu sei, esse vídeo fica grande mesmo, não tem como fugir disso, tá bom? Filosofia contemporânea aí para vocês. A gente vai trabalhar com 2 momentos aqui, tá? Primeira coisa, vamos entender a filosofia contemporânea e contextualizá-la. Nós temos a influência das revoluções, movimentos de transformação que estão acontecendo no mundo e guerras desde os séculos 18, 19 e 20. Então começa aí com uma Revolução Francesa que dá origem ao mundo contemporâneo, com a queda do antigo regime na França e consequentemente de outros locais, de outros países. Transformações sociais, século XIX muito importante, Primavera dos Povos acontecendo. E o século XX não tem como não falar da influência que o século XX vai dar com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa e por aí vai. Por isso que algumas pessoas vão identificar o Kant como um filósofo contemporâneo. E, de fato, vocês não precisam se preocupar com isso. Ele podia estar aqui, podia. Porque ele está trazendo conceitos importantes da contemporaneidade, certo? Bom, e a maior parte aqui a gente vai estar falando dentro do contexto do capitalismo. Tá? Entendam que a filosofia está ligada a uma sociedade. A mazelas sociais, a problemas sociais, a gente está dentro do capitalismo. E é uma característica aí bem marcante também, esses 2 pontos aí agora da filosofia contemporânea, que é a produção acadêmica. A filosofia ela passa a ser muito mais, não que não fosse antes na moderna, tá? Mas aqui agora ela é muito mais, ela está muito mais ligada à produção acadêmica. Então você vai ter movimentos filosóficos surgidos dentro das universidades, que criam-se movimentos, criam-se departamentos de filosofia X, filosofia Y. Então a gente já está transformando, tornando algo um pouco mais formal a filosofia, para poder estudar, e os temas eles são diversos, eles continuam sobre a natureza humana, né? Então a gente está dentro de um conceito de saber científico. Hoje, por isso que eu estou falando, hoje é inadmissível você ter dentro de uma universidade, um departamento de filosofia, de uma pessoa que vai defender o conceito de terra plana. Porque isso não está de acordo com a ciência. Entenderam? Eu sei que existem universidades aí que se apertar fala que a terra é plana. Departamento de universidades aí, né? Tem uma lá em São Paulo lá que se apertar ela fala que a terra é plana. Mas aí estão ligados muito mais a conceitos morais, religiosos, inclusive, tá? Mas o que não, você pode ter sua religião, logicamente, e caminhar junto com a ciência. Isso não impede, né? Você tem que tomar cuidado aí com a teoria dos ídolos lá do Bacon, né? Que ele está falando. Seria um exemplo de teoria dos ídolos. Entendeu? Então vamos embora aí. Olha só, quando a gente fala de departamento, então a gente chega aí na Escola de Frankfurt. Olha só que interessante. É uma escola filosófica, certamente está ligada à sociologia também, que se desenvolveu no Departamento de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, em 1924. Com muita influência da Primeira Guerra Mundial, e depois a escola continua. Tá? A gente tem várias levas dos filósofos, pesquisadores, sociólogos, historiadores da escola de Frankfurt. Até hoje a gente vai vendo aí, a escola de Frankfurt não é ultrapassada, ela tem muita coisa ainda discutida. Bom, mas ela surge pós Primeira Guerra Mundial, naquele período que a gente chama de período entre guerras, certo?
Os primeiros representantes aí, então, são esses dois caras aí que são muito bacanas, na minha opinião, que é o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Algumas pessoas vão falar, a escola de Frankfurt tem uma influência de Nietzsche, mas tem uma influência muito grande do marxismo. Pois é, tem sim. Não significa que ela não faça críticas ao marxismo, que não significa que ela utilize Marx e fale assim, é Marx aqui, coloquei debaixo do braço e vou embora. Não é isso, tem que tomar cuidado também. Bom, vamos lá. A escola de Frankfurt, ela surgiu pós Primeira Guerra Mundial e ela viu crescendo movimentos no mundo, como o fascismo italiano. Em 1922 você teve a marcha sobre Roma de Mussolini, saindo de Milão, chegando em Roma, tomando poder na Itália. O nazismo na Alemanha, o nazismo chega ao poder em 1933, mas ele está se desenvolvendo aí nessas décadas aí na Alemanha durante a República de Weimar. E a própria União Soviética. Eles fazem críticas, sim, às formas centralizadoras da União Soviética. Lembrando, como eu falei para vocês, você tem uma influência marxista, mas você não utiliza de todos os exemplos ou experiências marxistas na história. Tá bom? Vamos lá. Isso é muito importante que saibam, né? Porque sempre vai ter gente que vai falar, escola de Frankfurt, marxista, odeio, mas nem leu, nem sabe o que é, né? Bom, vamos lá. Eu vou trazer para vocês os conceitos básicos, a discussão básica da escola de Frankfurt, que eu acho que é muito importante e também pode ajudar aí numa possível potencial redação, né, gente? Dialética do esclarecimento. Esclarecimento é conhecimento. Tá? Quando eu falo esclarecimento, é conhecimento. A dialética é o debate sobre o conhecimento. O debate sobre o conhecimento. Olha lá que está escrito ali. O conhecimento é a forma que a natureza tem de dominar a natureza ao seu favor. A gente sempre utiliza o conhecimento para dominar a natureza. Se hoje eu visto uma roupa assim, é porque o conhecimento dominou a natureza e fez produzir roupa. Se a gente utiliza a internet hoje, a gente saiu dos tempos primitivos, chegamos aqui através do conhecimento, da busca por conhecimento e por aí vai. Dominamos a natureza. Tranquilo. Só que eles trabalham com a ideia de que o conhecimento é totalitário. O que significa isso? É uma forma de poder. Você utiliza do conhecimento para dominar os povos. Então aí eles vão pegar exemplos na história. Eles estão pegando exemplo do nazismo. O Hitler tenta dominar as escolas. No Mussolini também, na União Soviética também. Você aparelha o sistema de ensino e fala assim, o conhecimento produzido aqui vai ser esse. Ou seja, você está dominando, você está utilizando do poder para dominar aquela história, aquela educação. Mas você pode usar outros exemplos. A busca pela ciência e o conhecimento no século XIX pelos países, pelas potências imperialistas, para tentar dominar através da justificativa do darwinismo social e da eugenia os povos na África e na Ásia. Então, para eles, quando eles falam de conhecimento, eles estão falando que o conhecimento ele é uma forma de domínio. Pode ser algo menor, mas pode ser algo maior de dominar outros povos também, tá bom? Não acaba a água nunca, né? Que bom. Vamos lá. E aí, o que eu gosto muito da escola de Frankfurt é trabalhar com seres humanos enquanto seres humanos, que eu acho muito legal. O grande exemplo aí, quando a gente faz lá da crítica do que eles fazem ao nazismo, é Hitler. Não é um exemplo pra gente não, mas é um exemplo pra gente entender, tá? Muitas pessoas vão teorizar muito sobre Hitler, mas de forma muito vaga, e falar assim, Hitler é um ser de outro mundo, é um anticristo. Tem gente que fala que Macron é anticristo, então. Não sei o que, Hitler, anticristo, foi um caso isolado na Terra. A escola de Frankfurt fala assim, não, foi um sujeito que fez o que fez. Num contexto que o permitiu fazer, que ou ele construiu, ou que construíram com ele, foi um ser humano. Hitler não era ET, não era o demônio, era um ser humano, como todos nós aqui. E aconteceu o que aconteceu. Pé no chão. Material, entenderam? Bom, e uma outra crítica, uma outra questão que é muito discutida na escola de Frankfurt, que eu acho muito legal, é a questão da indústria cultural. Eu sei que teve gente que utilizou isso em redações passadas do Enem, que
eles definem que a gente transformou a nossa cultura, e tem vídeo aqui sobre isso, especificamente sobre isso, a cultura em uma indústria para atingir um público que se torna consumidor. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser a grande crítica deles vai ser em Hollywood, tá? No cinema, tá? Que a gente faz a famosa cultura de massas. Eu não consigo pensar em outra possibilidade que não sejam filmes de super-heróis. Você pode amar filme de super-heróis, você pode gostar, não gostar, sei lá o quê. Eu não sou muito fã de filmes de super-heróis, algum outro ou tal. Meu negócio mesmo é Star Wars, De Volta para o Futuro e Indiana Jones. Não são de super-heróis. Mas Star Wars. Mas vocês concordam comigo que sempre existiu uma preocupação na indústria cinematográfica de contar uma narrativa heróica, próprio Star Wars, sobre os Skywalkers, e até com um visual aceitável, padronizado? É a crítica que eles fazem, porque você vende o filme, você está vendendo aquilo. Então eles tentam padronizar dentro das questões estéticas aceitas por essa sociedade. E essa cultura se torna uma cultura de massas, que é super consumida pelas pessoas. Eu acho que quem critica muito essa questão estética, eu acho muito legal, é a série The Boys, da Amazon, né? Ficando sem voz. Eles tentam exagerar nessa estética do Capitão Pátria, né? Tipo assim, ele é todo engomadinho, né? Esse é o grande herói americano, aquela coisa toda, e por trás ele é um sacana, tal. Para quem assistiu, deixa aí nos comentários. Opa, olha a minha voz, gente, também, né? Com mais de 1 hora de vídeo. Desculpem, tá acabando, tá? Tá acabando, prometo. Então tem nesse conceito. E eu gosto também muito de usar também filmes, como exemplo, filmes sobre Idade Média, que você pega na Idade Média e fala assim, nossa, as pessoas são limpinhas, bonitinhas e tal. As pessoas podem ser bonitas, podem ser feias, sei lá, não é isso que define, né? As pessoas são bonitas. A dama, quando ela cai, ela fala, faz assim na Idade Média, vou fazer de novo. Será que na Idade Média era assim? Será que as pessoas não eram diversas? A Idade Média era bem diversa, sabe? Mas é porque isso é um padrão esteticamente aceito pela sociedade para ser vendido, tá bom? E aí a gente tem uma obra que eu tenho um estudo de obra sobre essa obra aqui no canal, procurem também, gente. Eu não vai dar tempo de eu deixar tudo no card aqui, mas se vocês quiserem procurar, mas como é uma revisão também, a obra de arte, na era de sua produtividade técnica, que foi também um dos contribuintes para a Escola de Frankfurt, que foi o Walter Benjamin. Ele, nesse conceito aí que a gente está falando de indústria cultural, ele vai falar assim, ó, a arte perdeu sua aura. O que é a aura? A sua singularidade. Então a arte, a gente passa a reproduzi-la para vender. É arte. Mas se vende muito, ela perdeu a sua singularidade, a sua especificidade, o que a tornava tão bonita. Você sabe que eu estou ligado ao mundo da arte aí, né, como um grande espectador também, né, tem algumas proximidades também, mas que a gente às vezes vê muito uns artistas plásticos que eles conseguem vender uma obra e passam a reproduzi-la de várias formas, é quase em série. Perdeu a aura. Por quê? Porque vende. Você está dentro do mercado capitalista. Você precisa sobreviver. O cinema é esse. Se você me colocar X-Men 1, 2, 3, 4, você pode falar, nossa, professor é doido, tem muita diferença, tal, não sei das quantas, não sei das quantas. Mas é o mesmo conceito daquela equipe de mutantes que vai salvar o mundo. Saca? Por isso que é legal, eles gostam, eu gosto também. Gente, eu amo cinema. Eu gosto de Star Wars, eu gosto de Volta para o Futuro, Indiana Jones. Eu gosto de, sabe o que eu estava assistindo outro dia? Eu assisti no cinema, reassisti e assisti de novo esses dias. Férias Frustradas, aquele de 2014. Porque eu lembro dos Férias Frustradas antigos. E eu ria demais. Hoje eu não consigo rir dos antigos mais. Mas eu fui reassistir. Eu gosto.
Ah, mas todo mundo em pânico, legal de 2. Nossa senhora, você começa a ver aquilo lá, começa a rir que nem doido. Mas tem toda uma receita para aquilo vender. Ah, o cinema experimental é legal, mas não é aquele cinema que você vai assistir e vai ter o prazer de vou deitar ali no meu sofá ali super confortável, comer uma pipoca. Tudo bem, mas toda vez você não vai conseguir. Mas é o que o Walter Benjamin está falando. Mas quando a gente passa a reproduzi-la, perdeu a sua aura, entendeu? Bom, vamos aí para o último agora que eu escolhi aqui da contemporaneidade, gente. Infelizmente não dá para falar de todo mundo aqui, mas que é tão importante quanto. Vamos falar aqui nesse último quadrinho de Michel Foucault. Isso. Nós temos também aqui no canal sobre um estudo de obra bem complexo, inclusive sobre a obra Vigiar e Punir do Foucault. Foucault é um filósofo do século XX, francês. Na faculdade de História tive muito contato com a obra de Foucault, né? Assim como a Escola de Frankfurt também, mas Foucault, o contato foi desde o início. E ele também é um filósofo que está ligado a questões sociais, a questões políticas, trabalha com relações de poder, dialoga, sim, com Frankfurt, e também está ligado a questões mentais, afinal de contas era filho de psiquiatras, né, o Foucault. Vamos lá. A primeira questão em que a gente trabalha com Foucault é a história da loucura. Ele vai definir para a gente o que o louco é para cada sociedade. A loucura não é algo natural aos seres humanos, nem é uma doença, mas definido pela sociedade em seu tempo. Na sua obra sobre a história da loucura, ele tenta usar os exemplos da história. Ele fala, na Idade Média, dando um exemplo, tá? Eu não vou lembrar agora perfeitamente aqui, mas na Idade Média o louco era o sábio. Aquele que falava tal coisa, nossa, esse louco era um viajante, né, um sábio. Pensa na série Vikings, né, quando você tem os andarilhos. Eu vi que depois daquela porção de água existe um terreno com reinos, com palácios, castelos erguidos e também cultua uma religião que vem de uma cruz. Você é louco, mas você é um andarilho. Depois a palavra do louco foi sendo modificada ao longo do tempo, ao ponto que no século XIX o louco passou a ser tratado como um criminoso. Esse cara é louco, ele deve ser tratado e ser preso pelas coisas que ele fala. A gente ignora esse louco. E aí a gente chega na atualidade, a loucura é tratada pelo psiquiatra. A loucura é tratada pela ciência médica. O que o Foucault está querendo dizer para a gente? Que o louco é para cada sociedade. Existe uma relação de poder para definir o louco. Ele não nega isso. Mas existe um estudo científico. O médico está exercendo, o psiquiatra está exercendo uma relação de poder. Aí a gente pega lá no Frankfurt, o conhecimento é totalitário, mas ele está exercendo uma relação de poder para definir o que é loucura. Então olha só, Foucault nas relações de poder, certo? A obra aí que a gente trabalhou também, que é o Vigiar e Punir, que eu acho bem interessante, que a gente fez bastante coisa sobre Vigiar e Punir aqui no canal, né? Ele fala que a gente está constantemente sendo vigiado. Você está na escola, você está sendo vigiado. Ainda mais as escolas atuais, para quem foi professor de escola sabe como é que é. O estudante está sendo vigiado. Esse modelo, você sabe como é que a gente chama as escolas, esses modelos de escola que a gente tem hoje? Que essas escolas que o aluno tem que ficar dentro da escola. Mas não está tendo atividade, ele tem que ficar dentro da sala de aula, ele não pode sair para tomar um ar. Sabe? A gente é muito crítico a isso. A gente chama de modelo de escola presídio, os muros são altíssimos, é para te inibir, sabe? Eu sou muito crítico a isso mesmo. Bom, a gente está sendo constantemente vigiado. Você está sendo vigiado, você anda na rua, você tem câmeras para tudo quanto é lado, você está sendo Eu desço aqui no meu prédio, eu esqueço, mas vira e mexe eu olho assim, tem uma câmera ali. Não que eu vou fazer alguma coisa, mas você olha, sabe? É para te inibir. A câmera serve para te inibir. Você está lá na locadora, nossa, isso é muito anos 90. Está lá vendo uns filmes que você quer alugar, ou os jogos, então aparece, sorria, você está sendo vigiado. Eles fazem questão de colocar para inibir a sua ação, qualquer tipo de ação ali dentro.
E aí ele fala, ele tece na obra Vigiar e Punir, gente, quando a gente fez aqui o estudo de obra, a gente falou de vários conceitos bem específicos do Vigiar e Punir, sobre tortura, sobre punição, que o Foucault ele tem esse andamento, ele tem como característica estudar muito a história para estudar a sociedade atual. Então o Foucault ele vai estudando, fala, ó, a tortura ela foi abolida aqui ela voltou, qual que era o motivo? Tinha uma relação de poder, ela passou a ser socialmente aceita, ela não passou mais a ser aceita socialmente, por aí vai. E aí ele faz uma crítica, ele fala sobre, para poder exemplificar isso, ele fala sobre o sistema panótico, que é um sistema penitenciário, está lá escrito, ele, ó, criado pelo inglês Jeremy Bentham, lá no século XVIII, que estabelece uma torre central para observação em uma penitenciária circular. A primeira imagem, aí no lado esquerdo nós temos uma planta do sistema panótico e aí do lado direito já uma imagem por dentro. Tudo que vocês estão vendo ali com aquelas luzinhas acesas são as celas dos presos. E nessas celas dos presos, no meio você tem uma torre onde eles passam a observar o comportamento de todos os presos para inibir fuga, rebelião, qualquer outro tipo de coisa. Ele está usando, o que eu quero que vocês entendam, que quando ele fala aí do sistema panótico, ele está falando do sistema penitenciário, desse utilizado, logicamente, mas vocês precisam fazer uma relação desse sistema panótico com a sociedade como um todo. Essa questão de estar sempre sendo vigiado. Tá? O sistema panótico ele fala lá no Vigiar e Punir, mas ele tem outros debates e relacionam também outros debates ao sistema panótico. É o caso que eu usei da câmera. É o caso do modelo de educação que a gente tem do professor olhando de frente para todos os alunos. Não é circular, necessariamente, mas o professor tem uma visão de todos os alunos. Ele está ensinando, é uma forma, de repente, de chamar a atenção, de conseguir a atenção, mas é uma forma também de inibir atitudes, já que você tem uma visão ampla daquilo. Entendam a sociedade nesse contexto, entenderam? Gente, acho que ficou muito grande, tá ficando muito grande. Eu vou me despedir de vocês agora. Ok, bom, tá entregue aí a segunda parte de revisão. Eu sei que é muito tempo, eu sei que deveria ter muitos outros filósofos que a gente poderia falar, mas aí não seria revisão, né, gente? Aí a gente estaria fazendo um intensivão, um super master, mega, ultra intensivão, a gente, até o Enem. A gente ficaria aqui até sexta-feira fazendo aqui sem dormir. Mas é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento, porque eu aproveitei, gostei muito agora de ter feito esse conteúdo. Lembrando que link na descrição e no comentário fixado para baixar esse PDF junto com, né, e também teve a aula de ontem que a gente fez aí de filosofia antiga e medieval. Essa sim eu vou deixar no card aqui para vocês, para quem não viu ainda, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado mesmo, tamo junto! Amo vocês de coração. Beijo. Fui!